E no episódio de hoje, eu recebo a Flávia Ramos. Ela é consultora de desenvolvimento humano e faz um trabalho lindíssimo com cavalos. O que isso tem a ver? A gente vai saber agora. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Falando de Ideias. Eu já queria há muito tempo conversar com você pessoalmente e também saber um pouco mais como funciona o seu trabalho, como é que começou toda essa tua história tão bonita, certo? De lidar com cavalos. O que isso tem a ver com cavalos, desenvolvimento de pessoas? Mas primeiro eu quero começar, porque você é uma amazona, certo? Sim. Chique, gente, maravilhosa. Quero saber como é que tudo isso começou, que trouxe sua bagagem, afinal de contas, para você atuar hoje na área que você trabalha. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Michelle. É um prazer estar aqui, né, nesse podcast, nesse programa, nesse encontro. E falar sobre isso, para mim, é uma paixão. Bom, vamos lá. Como é que eu cheguei, né? Como é que eu cheguei no hipismo? Então, a minha família não é uma família tradicional do esporte. Então, foi uma paixão minha. Uma vez eu vi na televisão um campeonato de hipismo. O hipismo é aquela modalidade que as pessoas saltam os obstáculos com o cavalo. Fiquei encantada. Sim. Pedi para meus pais para me colocarem numa escola de equitação. Demorou 3 anos para eles me colocarem, até que eu comecei, me apaixonei e nunca mais larguei os cavalos. E a minha primeira profissão foi professora de hipismo. Então, eu comecei, minha carreira profissional começou com os cavalos. Então, comecei praticando, depois comecei a ter alunos, competia profissionalmente. E depois de 6 anos, eu gostava tanto do hipismo, mas eu decidi que eu não queria que fosse a minha profissão. Né? Eu tinha aprendido muito com os cavalos, eu decidi deixar como hobby. Eu fazia faculdade de administração na época, e aí eu decidi deixar o hipismo como hobby e ir para o mundo corporativo. Comecei na empresa da minha família, que era uma distribuidora de autopeças, que atuava nacionalmente, tinham várias filiais, era uma distribuidora muito grande. Mas eu sempre mantive os cavalos. Então, aí eu virei uma amadora. Né? Eu continuava competindo, continuava praticando, mas eu virei amadora. E aí, tudo que eu aprendi com os cavalos, eu levei para o mundo corporativo. Né? Então, era uma lição que era muito interna minha, né? Quando eu me via em alguma dificuldade no mundo corporativo, eu me lembrava do hipismo e pensava assim, puxa, se eu tivesse em cima de um cavalo, nesse momento, o que eu precisaria fazer para convencer esse cavalo a superar esse obstáculo? Ou, se eu fosse um cavalo e teria que pular esse obstáculo, o que seria necessário fazer comigo para eu dar conta de pular esse obstáculo? Legal. E as respostas eram sempre muito precisas, sempre. E aí eu fui indo na minha carreira corporativa nessa vida entre cavalos e corporativo. E fiquei 10 anos na empresa da minha família, depois eu fui para um grande grupo de comunicação, que era uma empresa familiar, mas eu não era da família, então eu estive na outra posição. Sim. Fiquei lá 2 anos. De lá, eu fui para uma multinacional de energia, de capital aberto, e era head de marketing e comunicação. Fiquei 10 anos lá e os cavalos sempre junto comigo e sempre dando as respostas que eu precisava para os desafios da vida cotidiana. Interessante. E aí, em um determinado momento, eu fui convidada, né? Eu fiz um processo de coaching, né? Eu era executiva, a presidência da empresa investiu no processo de coaching para mim. E nesse processo de coaching, eu trouxe algumas reflexões sobre hipismo quando a gente estava fazendo o trabalho de desenvolvimento comigo, né? E esse coach falou assim, Flávia, isso é muito legal. A forma com que você busca a solução para os problemas, baseado na arte da equitação e na sabedoria dos cavalos, é muito precisa. Você precisa fazer um trabalho sobre isso. E aí eu comecei a investir em estruturar um método da 4Leaders. Eu ainda era executiva, contratei 2 consultoras para desenhar isso para mim. E aí, nesse processo, eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei assim para as consultoras, olha, não é o momento da gente fazer isso agora, não é o momento de eu sair da empresa. Porque eu preciso entender o que é uma fêmea com filhote dentro do sistema corporativo. Nossa, que interessante isso aí. Porque naquele momento em que eu estava estruturando a Ford, para mim, o mundo corporativo era um grande laboratório para eu aplicar meu método. Então, a minha grande ambição no mundo corporativo é, se eu mudo de posição, por exemplo, se eu subo uma camada, eu vou entender qual é o jogo aqui. E isso vai servir para mim a sabedoria no meu projeto de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, pelo método da 4Leaders. Então, a minha ambição era mais entender como era o jogo conforme você muda as camadas no corporativo. Ele muda muito o jogo, né? Quanto mais você sobe no corporativo, mais você precisa de habilidades políticas.
Não mais técnicas, mais habilidades comportamentais, políticas. Então, e aí eu tive meu primeiro filho no mundo corporativo, o que é um choque, né? Porque é muito desafiador você ser mãe sendo executiva. Na verdade, você não consegue ser mãe. Você só consegue ser executiva. Nossa, e é um grande desafio hoje para muitas mulheres, realmente, né? Quando você Sim. falou. Porque não dá. É difícil ser as duas coisas. Mas por que é difícil, Flávio, ser as duas coisas? Mãe e executiva. É difícil ser mãe e executiva, é difícil ser pai e executivo, Sim. por uma questão do horário útil, né? Então, vamos lá. A gente tem 24 horas. A gente tem uma jornada de trabalho, quando é executivo, não é de 8 horas por dia, né? Chega a 12, 10 no meu tempo, então chegava a 14. Estou falando de 2011. Fui mãe em 2012, do meu primeiro filho, né? Então, ainda mais mulher, né? Uma mulher, para se provar no ambiente corporativo, que ainda é extremamente machista, ela tem que fazer 3 vezes mais que um homem. Ela realmente tem que trabalhar mais do que um homem, que a gente ainda vive numa sociedade machista e misógina. Então, você tem que dar mais. O homem não precisa dar tanto. Então, para você dar mais, você vai trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Naquela época era assim. Hoje está menos mal. Hoje tem muito mais consciência dentro do sistema. Mas no meu tempo, a cegueira era muito maior. E isso faz com que a gente terceirize a maternidade. A gente não vai ser mãe, efetivamente. A gente vai terceirizar para babá, para avó, whatever, né? E eu não queria, eu era uma mãe atuante. Eu amamentei até 9 meses. Eu ordenhava no trabalho, não tinha lugar onde pôr leite, não tinha lugar para tirar leite. Hoje já tem... Até a empresa que eu trabalhava, ela foi estruturando isso, porque eu fui reivindicando isso. Você foi conquistando e tentando realmente ver espaços, no caso executiva, a mãe que não tinha. Claro, isso foi em 2000, como você falou? 2012, que eu fui mãe do primeiro filho. Sim. Então, eu não tinha lugar para deixar leite. Era muito engraçado, Nossa. porque eu deixava na geladeira da presidência. Então, tinha lá os potinhos, leite, Flávia, Felipe, que era o meu filho, né? Sim. E aí, eu tinha reuniões que marcavam, por exemplo, 3 da tarde. Flávia, você tem que vir reunião às 3 horas. Só não dá para ser às 3, tem que ser 3h15. Por quê? Porque eu vou ordenhar. E era muito chocante para eles isso, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei numa reunião de conselho, foi bem emblemático. Eu cheguei às 3h15, era às 3 horas, eu avisei, olha, às 3h15 eu não consigo. Quando eu cheguei, aí o CFO perguntou, tá tudo bem, Flávia? Eu falei, tá, eu só precisava tirar meu leite. E tinha os conselheiros, eram conselheiros renomados aí do mercado, né? E aí todo mundo olhou chocante e falei assim, gente, eu não sei porque vocês se chocam. Vocês todos estão aqui porque vocês mamaram. E alguém pariu vocês. Maravilhosa. Então, existe... E aí eu fui tendo consciência do quanto a espécie humana está desconectada da sua essência animal. E os cavalos, eles fizeram tantas coisas assim para mim. Por exemplo, eu fui fazer terapia muito cedo. Eu comecei a fazer terapia com 23 anos de idade. E foi o Getúlio, meu cavalo, que me levou para a terapia. Porque ele começou a relutar para saltar. Porque eu era excessivamente controlador e perfeccionista. Sim. E aí começou a ficar muito estressante para ele, né? Eu não me vulnerabilizava para o meu cavalo, eu não deixava para ele, né? Eu queria garantir tudo, ser perfeita. E é ele que salta, né? É o bicho que salta, a gente só dá a direção, né? Exatamente. E para mim, e ele era um cavalo muito potente, eu tinha muito medo da potência dele. E aí, numa clínica, a gente, quando faz hipismo, a gente faz aulas com diferentes profissionais, né? E monta diferentes cavalos. A arte de equitação é uma grande lição de desenvolvimento humano, porque você vai se desenvolvendo conforme os cavalos diferentes que você monta. Então, a diversidade de pares que você faz, parcerias que você faz ao longo da vida hípica, te faz uma amazona melhor, ou um cavaleiro melhor, né? E aí esse profissional falou para mim, olha, ele não está querendo saltar porque você está excessivamente controladora e perfeccionista, é ele que tem que saltar. Ele fez um treino que eu tinha que fazer quase tudo com rédea solta, assim. Eu saí daquele treino super reflexivo. Falei, o problema sou eu, né? E aí eu fui buscar autoconhecimento por meio de terapia, de análise. Sim. Era a linha freudiana, fiz 6 anos. Então, os cavalos, eles toda hora me cutucavam para olhar algo sobre mim. Né? E essa era a minha medalha olímpica, eu falava, né? Eu não preciso continuar competindo no hipismo, porque o que eles já me mostraram já vale ouro, assim, já é de uma preciosidade. Então, isso para falar um pouquinho, né, de como chegou aí. Bom, enfim, aí eu tive o primeiro filho no mundo corporativo, tive o segundo filho no mundo corporativo, e a cada um filho nasceu, você já volta completamente mudada, né? O filho muda a vida completamente. A sua hora vale muito mais.
Sim. E eu tinha essas conversas, né, com o presidente da empresa. Eu falei, olha, a gente precisa conversar sobre a minha indenização. Ele, indenização? Eu falei, eu não ganho salário. O salário é uma indenização por danos psíquicos, físicos e mentais. A minha hora é uma fortuna. Ainda mais agora que eu tenho um filho. Ela inflacionou. Não existe salário que pague a hora da sua vida, né? Se alguém está satisfeito com o seu salário, questione. Exatamente. Porque não existe nenhum dinheiro que pague a sua hora. Aí ele falou, então por que você está aqui? Eu falei assim, eu estou aqui por causa de um propósito. Meu propósito é desenvolver pessoas, é despertar no meu time o autoconhecimento, né? Entender qual é o objetivo da sua existência aqui, o que você vai deixar. Qual o legado, por exemplo? Qual é o legado, né? Qual é o seu propósito, qual é o seu legado singular, a sua existência singular, o que você deixa? E, para mim, é muito instigante, isso é que me remunera. O meu tesão está nisso aqui. Em liderar pessoas, aprender com elas e ensinar a elas, essa troca coletiva. Porque nós somos seres de essência gregária, né? Então, a gente aprende pelo coletivo. Exatamente. E eu falei, aí, por um acaso, você me paga uma indenização para eu ficar aqui, porque isso dá dinheiro para vocês, dá resultado para você. Só que eu tenho um filho em casa que está longe de mim. Isso gera uma sequela nele. E gera mesmo. A gente tem muito baixa consciência disso, né? Porque a forma como a gente se constituiu como sociedade, a gente aparta o filho. Os filhos estão esquecidos, negligenciados. Por quê? Porque não tem valor ser mãe, cuidar de filho. O que tem valor é você ganhar dinheiro na sua carreira, né? É você ter destaque profissional. E a profissão da maternagem, da paternagem, ela não tem valor na sociedade, ela é invisível. E isso está cada vez mais crônico, né? E isso está gerando sequelas sociais, né? Então, a gente tem, pela primeira vez na história, uma geração de adolescentes, crianças e adolescentes com altos índices de ansiedade, Exatamente. com altos índices de depressão, recorde de suicídios, muitos viciados, né? As telas colaboram com isso. Então, a gente vive realmente uma crise social, né? A gente vê pelas crianças, mas a gente também vê pelos adultos, né? Muita gente à base de remédio, muita gente se automutilando aí para produzir e ter valor, né? E o hipismo, assim, a For Leaders, quando eu criei a For Leaders, aí eu tive esse segundo filho. Depois do segundo filho, eu fiquei 1 ano nessa empresa. Estava me divorciando, então eu estava numa crise pessoal muito grande. E eu saí dessa empresa e eu estava sendo convidada para ir para a Brasil Foods, que é uma multinacional de alimentos. E aí eu fui para lá, saí dessa empresa multinacional e fui para a BRF. Fiquei lá 1 mês, porque tinha uma crise, eu peguei um momento de crise, que era a crise da carne fraca. E eu fiquei só 1 mês lá. Porque aí eu tinha que entrar às 9, sair às 9. Eu tinha acabado de me separar, meus filhos sozinhos ali em casa, com um staff enorme em casa. Eu falei, gente, não faz nenhum sentido isso aqui. E eu tinha uma reserva. E aí eu saí e resolvi investir na For Leaders. Eu falei, eu vou investir na minha empresa de consultoria. E é muito difícil, né, Michele? Quando você resolve empreender no mercado de consultoria, o início do trabalho da For foi muito focado em liderança. Então, é um mercado que tem muito player grande, né, atuando, mas a For Leaders tinha uma proposta muito singular, né, muito específica. Então, eu sempre acreditei. Mas aí você tem que fazer uma metamorfose, né? Você tem que mudar o seu padrão. Imagina, eu era executiva há 12 anos. Sim, daí então você vira empreendedora, tendo que construir de novo, né, querendo uma carreira dentro da área da consultoria, adquirir novos clientes, na verdade. Esse processo de se reinventar, como é que foi, assim, agora que você vai falar para você, né, como mulher, como mãe, saindo de um alto cargo executivo e tendo que descer alguns degraus para conseguir empreender nesse setor até então, tipo... Porque lidar realmente, desenvolvimento humano com cavalos era uma novidade. Muito novidade. Como é que foi isso visto até pelos teus pares, tuas amigas, enfim, pessoas? Porque... Eu tive, assim, amigo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? Então, os amigos encorajam muito, né? Principalmente as minhas amigas. Mas eu sempre fui uma pessoa corajosa. O que é coragem, né? Coragem é agir com o coração. Não é ser destemido. Você tem medo. Mas isso mesmo dentro das organizações. Eu era uma pessoa que ousava, que questionava o status quo, que fazia refletir sobre, né, coisas desafiadoras. Né? Os meus líderes falavam, você é provocativa, mas é um provocativo bom. Mas não era fácil ser meu líder, porque eu realmente falava
o que eu acreditava, né? Eu punha questionamentos difíceis sobre a mesa, né? Mas sempre em prol do bem comum, porque Claro. era o que os cavalos me ensinavam, né? A liderança, ela é focada no bem comum. É no todo, não é para você, né? Então, já estava no meu drive ser assim mesmo, sabe, Michele? E o que mais me motivava eram os meus filhos, por incrível que pareça. É o que eu quero deixar para eles, o que eu posso deixar para eles no mundo, o que eu posso fazer de diferente no meu ecossistema, no meu entorno. E também mostrar para eles que tem que ser feliz, tem que ir à luta do que você acredita. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil, de maneira nenhuma, né? Você tem que... É uma metamorfose que você faz. Mas se você acredita no seu trabalho, vai dar certo. Mas é altos e baixos. A vida de empreendedor é altos e baixos. Então, você tem que saber, no momento bom, surfar. E no momento que está ruim, serenar. Ou rever rota, criar outras alternativas. Então, não foi fácil, não. Eu fiquei um ano empreendendo. Depois, eu tive que voltar para o mundo corporativo. Fiquei 11 meses. E aí, os clientes começaram a aparecer. Então, eu fui investindo. E no investir, fazendo muito MVP, fazendo muito protótipo, para você ir rodando, porque é rodando o negócio que você vai... Ainda mais consultoria, ainda mais nisso, que era uma coisa tão diferente. Ninguém faz o que a For Leaders faz. Sim. Tem trabalhos de desenvolvimento humano com cavalos, mas não é o método da For, porque a gente mescla na For Leaders a sabedoria das manadas e a arte da equitação. Então, o que é o trabalho? Eu estudei bastante sobre etologia, ecoterapia, movimentos sistêmicos assistidos por cavalos, muito estudo mesmo, né? A gente traz a sabedoria desse animal, dos cavalos, como eles conseguiram perpetuar no planeta, porque o cavalo está há 60 milhões de anos no planeta. Nós, sapiens, estamos há 300 mil anos. O homo está há 1 milhão de anos. Então, o cavalo está há 60 milhões. 60 milhões. Então, veja, um animal que é presa na natureza, então ele é caçado, ele é herbívoro, ele pesa, em média, 500 quilos, mas tem cavalos de 1 tonelada, né? Aqueles cavalos maiores de tração. Então, imagina o que é para esse animal sobreviver tanto tempo. Então, pela sabedoria das manadas, a gente vai entendendo como eles conseguiram sobreviver. Então, como é que a liderança opera nas manadas, que é uma liderança matriarcal, é uma liderança feminina. Ah, legal. A palavra matriarcado e patriarcado é uma construção humana. Na natureza, não segue porque é macho, porque é fêmea. Na natureza, você vai seguir o mais forte, você vai seguir o que está focado no bem comum, o que está cuidando do todo. Na manada dos cavalos, quem está cuidando do todo são as éguas. São as éguas. E nunca sozinha, é mais de uma. Então, elas vão liderando conforme o talento de cada uma delas, né? Não é uma liderança imposta, elas não precisaram brigar com ninguém para estar nesse posto. Simplesmente, o grupo sabe, elas estão focadas no todo, no bem comum, então vamos seguir o que elas vão decidir. E aí, elas vão decidindo várias coisas. Quem entra, quem sai, né? É bem sofisticada a liderança das manadas. Então, só estudar a manada já é uma lição para a espécie humana. Só a manada. Interessante. Mas a gente traz essa sabedoria da manada no trabalho. E a gente traz também a arte da equitação, que é o quê? Que é a domesticação humana para o cavalo. Que é quando eu tiro esse cavalo da família dele, dos seus, confino em baia, para carregar alguém nas costas que quer um pódio. Esse é o sistema de domesticação humana. Não só para cavalos. Sim. Né? Detalhe. É a nossa domesticação. Entendi. A gente faz isso com cavalos, faz isso com humanos, né? Sim. Que interessante isso, realmente. Nossa, faz muito sentido. Muito legal. E quando eu trago essa explicação, né, da manada e da equitação, aí todo mundo se vê no cavalo. Pois é. Porque até o nome baia nas organizações, a baia vem da baia do cavalo. Exatamente. E carregar alguém nas costas, que é o pódio, é o status, o poder, o cargo, né? E aí o que eu falo é o seguinte, não tem problema você querer, né, o pódio. A questão é por que você quer o pódio. Por que esse lugar é importante para você? E qual é a consciência que você tem dessa busca? Porque muitas vezes a gente vê nas corporações as pessoas buscando esse lugar de liderança, do status, do poder, por uma carência biográfica. Quem sabe aqui, nesse pódio, eu vou ser amado, ser visto, ser respeitado. Quem sabe aqui eu vou ser digno de amor. E não necessariamente com um propósito. A maioria das vezes não é com propósito. É só realmente para conseguir um pódio,
por conta de outras carências, outras situações que trazem um desamor na sua família. domesticação, né? Interessante. E é muito comum ter o desamor na domesticação, porque a domesticação humana, ela é muito aviltante, ela é muito violenta para a espécie sapiens. E aí entra o lado que eu vou falar mais de etologia humana, né? Eu tenho uma pós-graduação em parentalidade, então eu falo qual é o impacto da domesticação humana para o humano. Então, quando a gente olha, por exemplo, a espécie humana, vou falar do cavalo, né? Então, quando a gente vai domesticar um cavalo, eu vou domar um cavalo a partir dos 4 anos de idade, que é equivalente a 20 anos de idade de um humano. Então, eu respeitei ele chegar até os 20. Quando a gente fala de domesticação humana, a gente põe uma criança numa escola muito pequenininha. Meses. Meses. Por quê? Porque o sistema é produzir. A gente não dá valor ao cuidar. A gente dá valor ao produzir. E o cuidar vai sendo negligenciado. Só que o não cuidar de uma espécie como a sapiens é uma coisa extremamente violenta. Por quê? Quando você olha o bebê sapiens, de todos os mamíferos do planeta, o bebê sapiens ele é o mais prematuro. Ele nasce o mais prematuro de todos. Isso, pela etologia humana, eles explicam, né? Como a gente vem dos primatas, quando a gente se ergue, a bacia da fêmea fecha e não é possível carregar um feto que vai ter uma caixa craniana tão grande. Então, ele acaba nascendo prematuro. O mamífero mais semelhante ao humano é o chimpanzé. 99,6% do nosso DNA é igualzinho do chimpanzé. Só que o chimpanzé bebê, ele nasce equivalente a um bebê humano de quase 1 ano e meio. Ele nasce mais maduro. No entanto, a mamãe chimpanzé e todo o bando dos chimpanzés nunca vão deixar aquele bebê isolado. Ele cresce coladinho na mãe. E nós, o que a gente faz? A gente é ensinado a deixar o bebê dormindo sozinho no berço. E põe chupeta. Então, mecanismos para não perca muito tempo com esse filhote. Você tem que produzir. Ou você tem que servir ao marido, ou você tem que servir a essa sociedade, né, que se estruturou nesse foco na produção. E isso é extremamente violento para o bebê. Então, a gente já começa traumatizando logo cedo, né? Sim. Logo cedo. Quando nasce. E aí são microviolências que a gente vai fazendo com o bebê sapiens. A gente adultiza a criança, né? A gente não entende que a criança não tem uma inteligência ainda, ela não tem todo o cérebro desenvolvido, ela não consegue regular as emoções. A gente julga como birra, como mau comportamento, aí a gente põe de castigo. E aí, como é que opera um bebê? Ele opera em 2 pilares, assim como qualquer mamífero. Ele precisa de acolhimento e ele opera na autenticidade. E ele precisa de acolhimento porque ele é muito prematuro, ele precisa de alguém que cuide dele. Quando ele é autêntico, ele não é acolhido, ele perde a autenticidade para ter acolhimento. Cada vez que ele é autêntico e ele não é acolhido, ele vai deixando de perder a autenticidade para ter acolhimento. Por isso que as pessoas vão crescendo muitas vezes com falta de autoconfiança. Sim. Por exemplo, seria assim? Com falta de autoconfiança, com uma sensação de insuficiência eterna. Eu nunca sou o suficiente, sou uma fraude. Né? Com o julgamento de emoções. Então, a gente julga. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é quando uma criança está tomando um copo de suco e ela derruba, a reação mais comum dos pais é dar uma bronca. Poxa, o copo de suco, né? Só que a criança nem tem a coordenação motora fina, a mão de uma criança não tem a ossatura toda formada. Então, ela vai derrubar, ela não derrubou de propósito. Mas, no entanto, se você está recebendo uma visita na sua casa e uma visita derruba uma taça de vinho na sua toalha, você não vai falar, pô, você vai falar, não foi nada. Mas na criança, não. A gente dá uma bronca na criança. A criança está satisfeita, não quer mais comer, você manda comer e dá bronca. E aí, como é que a gente cresce? A gente cresce assim, eu sou toda errada. Eu deixei a toalha, o suco cair e eu sou errada, mas ela não tinha intenção de fazer aquilo. E aí a mensagem que a gente vai dando para todas as crianças e todos nós é: você é inadequado, você é insuficiente. E aí você entra no sistema da escola, aí todo mundo tem que chegar numa nota. Aí você tira 9, seu pai, poxa, mas podia ser 10? Sim. Tira 7, você podia ir melhor. E a gente vai fazendo essas micro
violências ao longo da domesticação dos sapiens. Quando a gente chega numa empresa, por exemplo, o que você quer? Bom, quem sabe ali naquele lugar eu vou ser visto, ser amado. E aí a necessidade de acolhimento e de amor é tão grande, porque a carência está tão grande naquele adulto que opera na sua criança ferida ou no seu adolescente ferido, que ele pode até aviltar o seu próprio bicho, o seu cavalo. Ele mete chicote, mete espora e vamos, porque você tem que pular, a gente tem que ganhar. Aí você tem pessoas com burnout. Exatamente. Cavalos com burnout. Então, toda hora que a gente explica o método da fora, é Legal. sempre trazendo essa analogia. É um exercício de abstração, né? E funciona muito, Michele. Por quê? Porque quando eu falo do cavalo, o ser humano tem mais empatia com o cavalo do que com o ser humano. Então, você fala, bater num cavalo não pode. Bater numa criança, tudo bem. Fazendo birra, até tá precisando. Eu apanhei, mas também eu era terrível. A gente não tem empatia com a gente mesmo. Então, quando eu ponho o cavalo, as pessoas começam a ver o horror que é a domesticação. Nossa, mas como é que pode, né? Então, assim, mas a gente faz isso com você. Você faz isso com você mesmo. E aí o cavalo vai acessando o bicho sapiens, né? Então, eu falo que o trabalho da Florides, como, né, qualquer consultoria de desenvolvimento humano, vai focar muito no autoconhecimento. A gente vai instigar, né, o cliente a buscar o autoconhecimento em diferentes camadas. Vai indo. Mas a diferença é que, para nós, o autoconhecimento ele começa quando a gente se reconhece um animal. Nossa, e atrás desse resgate. Esse resgate do bicho. Sim. Que antes de ser um ser racional, você é um animal emocional. Isso é preponderante. E aí a gente inverte um pouco uma coisa que há anos a gente prega ao contrário. Né? A gente fala, somos inteligentes, somos seres inteligentes. É por isso que nós dominamos, né, a cadeia alimentar e somos os principais predadores do planeta. Sim, a gente tem essa inteligência cognitiva, mas completamente enlouquecida, porque está muito desconectada do bicho. Por isso que a gente joga míssil um na cabeça do outro, né? Por isso que a gente destrói o que a gente precisa, a gente destrói a natureza que a gente precisa. Então, é uma inteligência desgovernada. Porque, justamente, a gente foi se negando o bicho. A gente foi tendo vergonha de ser bicho. E isso há séculos a gente fala que ser bicho é uma coisa... seu animal. Então, por exemplo, o movimento das mulheres de não amamentar começou com reis e rainhas. Uma rainha tinha um filho, ela não amamentava, dava para ama de leite. Uma mulher de elite, ela não amamentava, porque era uma coisa animalesca. Sim. Ela dava para ama de leite, né? E aí, esse bebê, ele já foi violentado nessa desconexão, nessa exclusão. Ele já sofre a exclusão. Exclusão é risco de morte, né? O bicho sapiens é gregário, assim como os cavalos. Então, o isolamento é risco de morte, né? A rejeição é risco de morte. Então, ele já sofre isso. Então, pensa, o filho do rei, o príncipe, como é que vai ser esse futuro rei? Um algoz. Violento. Exatamente. Claro. Os reis eram violentos, por exemplo, na história. Na história é guerras. Loucos, guerras. Só guerras e mata, né? Então, a história da liderança é uma história de violência. Tanto é que todo o sistema corporativo ele é inspirado no exército. Comando e controle, obediência. Não tem conexão, não tem... tem um abuso de poder, né? Porque é dor. Você só vê dor da domesticação. É puro trauma. Né? Quando você olha mesmo e fala assim, está todo mundo operando na criança ferida. Está todo mundo no trauma. E não tem nenhuma pessoa, Michele, no planeta Terra que não tenha trauma. Sim. Porque Todos essa domesticação acontece há centenas de anos. E o cavalo, o que ele vem ensinando? Né? A arte da equitação ela evoluiu muito. Então, antigamente, se domava na força. O cavalo foi mostrando que não precisava de força. Era conexão. Né? Ele foi ensinando a gente. O cavalo tá junto com o ser humano há 6.000 anos. Quando o cavalo e o humano se juntam, há 6.000 anos atrás, a evolução da espécie humana se acelera abruptamente. Quando a gente olha os 6.000 anos antes do encontro do cavalo e os 6.000 anos depois, é uma mudança muito radical. A gente evoluiu mais que 1 milênio, mais do que 1.000 anos em 6. Foi uma coisa muito absurda. Isso graças ao cavalo. O cavalo
fez o ser humano quebrar a barreira do tempo. Então, a concepção de mundo do ser humano por meio do cavalo, ela vem mudando. Tanto é que o cavalo está sendo cada vez mais usado para terapias agora. Exato, né? sim. Então, ele começa como animal de trabalho, transporte, guerra, Revolução Industrial tinha cavalo, vacinas, né? O único animal que produz sorologia compatível com a do humano é o cavalo. Então, ele vai se adaptando, se colocando a serviço da espécie humana para garantir a sua perpetuidade no planeta. Então, a grande lição do cavalo é: o mais adaptável sobrevive. O que vai junto, o que se mistura com seres diferentes. Diversidade para o cavalo é um valor importantíssimo. O que garantiu a perpetuidade do cavalo é a diversidade. Sim. Eles se misturam, né? Você nunca vai ver uma manada com cavalo tudo da mesma cor. Então, tem tanta lição dos cavalos. E, biologicamente, o cavalo ele tem uma capacidade muito grande de espelhamento. Então, por isso que, em alguns trabalhos da 4Leaders, ele entra como um facilitador. Ele vai espelhar o que está oculto naquele cliente. E como é que ele consegue fazer isso? Ele tem bilhões de neurônios espelhos a mais que a espécie humana. Isso foi uma evolução mesmo, porque como ele é presa, a comunicação entre eles ela é silenciosa, ela é por gesto e expressão. Porque eles podem fazer barulho, senão vem um predador e come. Então, eles foram se desenvolvendo de forma que, quando uma matriarca quer dar algum comando, todo mundo está lendo o que ela está expressando. Então, os cavalos eles vão se comunicando no espelhamento. E quando ele está no ambiente humano, ele entende que ali é a manada dele. E ele se coloca a serviço. Então, ele vai falar: o que vocês precisam? Vacina? Eu faço. Eles fazem epigenética com uma facilidade absurda. Vocês precisam que eu espelhe a Michele? Tá bom, eu vou espelhar. Eles leem na minha frequência e pelo meu neurônio espelho o que eu preciso. Então, é uma inteligência. Então, quando o ser humano fala: somos os mais inteligentes, nesse tipo de inteligência, a gente só a gente tem essa inteligência. Mas as outras espécies têm outros tipos de inteligência que a gente não consegue mapear, porque a gente não é. Exatamente. Né? Então, o ser humano ainda está descobrindo muitas coisas sobre o cavalo, e a ciência vem descobrindo cada vez mais, mas ainda há muito que descobrir. A gente não tem noção, né? A gente vai tendo conhecimento que a gente tem que estudar toda hora, porque eles vão mostrando, assim, né, para nós. Então, é muito fascinante, né? Muito fascinante. E o que é muito bonito ver é como ele consegue mobilizar o ser humano, o bicho humano. E o quanto a gente precisa resgatar a nossa essência animal, né? O ser humano, ele é colaborativo, ele não é competitivo. A nossa essência é colaborativa. A gente se tornou competitivo por conta de trauma. Exatamente. E porque também uma sociedade faz com que a gente fique competindo. A gente se estruturou assim, né? Assim. A gente se estruturou como sociedade competitiva. Então, ficou... Sim. Mas a nossa essência é colaborativa. Senão, a gente já tinha se auto-exterminado. Com certeza. A gente tem bomba atômica aqui, qualquer hora alguém pode acionar e matar a espécie inteira. Então, mas a nossa essência é colaborativa. É uma essência compassiva, criativa, gregária, sociável. Então, a gente é isso. E isso tudo também é o cavalo. O cavalo também é um mamífero que tem essas características. Então, quando a gente, no trabalho, traz o cavalo, mostrando o quanto ele é parecido com a gente, o que ele ensina com isso, aí fichas caem, né? A consciência se expande. Fala: nossa, a gente realmente se perdeu muito da gente, né? E como é que é esse impacto, por exemplo, para as pessoas que vão lá? Geralmente você atende a grupos, claro, de forma individual, e também a grupos, Sim. empresas. Como é que é esse impacto depois de um tempo de trabalho dessas pessoas com os cavalos? Qual é a primeira coisa que eles percebem, assim, que você tem esse feedback? A gente, graças a Deus, teve sempre ótimos feedbacks. Há 8 anos eu faço esse trabalho. O efeito normal é uma reflexão. As pessoas saem reflexivas. Eu até costumo dizer que novas sinapses foram criadas naquele encontro, né? Até por conta de ser um trabalho de abstração. Então, vai mexer muito com o lobo frontal, vai fazer as pessoas terem outros caminhos neurais de pensamento, né? Então, a reflexão acontece. Dependendo do nível de autoconhecimento de cada um, ou do nível de trauma de cada um, alguns já saem executando coisas positivas para si. Alguns ainda ficam, putz, e agora?
Alguns eu encaminho, vai para terapia, e vários tipos de terapia, né? Aí, de acordo com cada cliente, a gente encaminha para ele ter um suporte no autoconhecimento. Sim. Mas são sempre resultados muito bonitos, assim, emocionantes. E não é um trabalho, Michele, que não são só eles saem transformados, né? Eu saio transformada, Claro. os consultores que trabalham comigo, tem vários consultores que trabalham lá fora, todo mundo sai mexido. Porque eu também quis estruturar um trabalho de troca. Não do guru, sabe? Não da que sabe tudo. Eu acho isso errado mesmo. Né? Eu acho que é uma venda errada, porque eu não sei tudo, eu também estou aprendendo. Você está sempre aprendendo. Então, tem algumas coisas que eu sei que eu quero passar. Então, do que eu sei, eu vou passar. E aí, como entra e eles elaboram e trazem, sempre uma lição. Né? E o cavalo, realmente, ele ensina muito, né? A arte da equitação também entra nesse trabalho. Então, às vezes, a gente tem um cavalo e um cavaleiro que vem para o trabalho, mas o cavalo que se apresenta sempre é uma lição de vida, porque é um cavalo que está no mundo corporativo. Né? Ele carrega alguém nas costas que quer medalha, que quer prêmio. Então, ele tem que ter velocidade, tem que ter performance. Ele é um cavalo que vive para ter performance. E aí, a gente vai falando sobre a carreira dele, que lugares que ele já passou, quais são os pontos fortes a desenvolver dele, e as pessoas vão se espelhando naquele cavalo, né? Então, é muito bonito, assim, porque é meio surpreendente, assim. Eu diria que é surpreendente. Nossa, ver você falando assim, sabe? Todo esse brilho no olho, sabe? Essa energia. Não, porque é uma coisa... É diferente, realmente, sabe? E essa energia que você passa em relação ao cavalo, entendeu? Você falando ali, o cavalo realmente parece que... Sabe? Nossa, é uma coisa incrível. E eu fiquei lembrando também de uma memória afetiva lá atrás do cavalo, que teve uma vez, um trabalho que eu fiz numa emissora da área rural, numa fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul. E eu tinha um receio com cavalo, medo de cavalo, assim. Chegava perto, aí me deixaram sem querer ou por querer, no meio de um lugar assim, numa parte de um monte de cavalo. E eles estavam vindo. E a pessoa que estava comigo assim, não precisa se mexer, fica parada. E ela estava vindo. E quando chegava assim, eles fizeram a volta, aqui assim, rodeavam. Foi uma cena tão bonita. E veio realmente uma égua na minha direção. Assim. Ali eu perdi um pouco do medo. E uma outra vez que eu subi e deram um disparado no cavalo, eu comecei a andar. Não sei montar, não sabia montar cavalo. E não tinha nada assim. E daí eu andava desesperada, olhando assim, pensando em andando. Daqui a pouco, assim... fica tranquila, só vira aqui assim pro lado. Sabe? Só encosta aqui assim na quelina dele e anda. Que era um cavalo que não era castrado. Sim. Pro lado, assim, e fui andando. Era um garanhão, no caso. Era um garanhão, no caso. E eu fui andando, assim, me acalmando, sabe? Vindo. E ele foi voltando, foi caminhando, troteando, andando. Mas, é claro, eu, não tenho, no caso, todo esse encaminhamento que você falou. E, claro, né? Quero muito, inclusive, a gente faz esse trabalho com ela. Mas foi uma coisa tão interessante, porque foi uma questão de conexão e confiança mesmo. Isso, sabe? Que foi trazendo e trouxe de volta. Ele parou direitinho, assim, o cavalo, sabe? E olhou. E foi um momento muito forte, assim, realmente, para mim. E cada vez que eu vejo um cavalo, eu gosto muito, acho lindo cavalo, gosto muito de cavalos, assim. Me traz, assim, algo realmente muito forte. Como se fosse lá atrás, sabe? E, ao mesmo tempo, tá, mas agora eu tenho que voltar aqui. Mas por que esse receio? Não, tô aqui, mas eu posso ficar aqui também. Não, mas você tem que voltar para cá, sabe? Como você falou do sapiens, do racional, do inteligente. Mas por que não também pode ser essa mistura de você também, o racional e o animal juntos, que podem realmente convergir? Sim. Isso é muito interessante, que é isso que a gente tem que aprender muito realmente com os cavalos. Muito legal. Eles são um portal para a gente se conectar com o nosso bicho. E sem julgamento, que é lindo, o cavalo não julga. Mesmo. A gente se julga, a gente julga emoção. Imagina, vai julgar uma emoção existe. A emoção é aquela emoção. O que você vai fazer com a emoção é que pode ser danoso ou não para você, ou danoso ou não para o outro. Mas a emoção em si, ela é útil, ela é necessária. Se você sente, né? Às vezes a gente sente emoção quando não deveria, medo quando não precisava, mas isso tem a ver com a minha domesticação. Então, tem gente que tem medo de figura de autoridade, por exemplo, né? Porque talvez a memória da figura de autoridade daquela pessoa é ameaçadora. Uma família autoritária. Então, em vez de a figura de autoridade ser uma figura de segurança, é medo.
E olha como a gente tem isso na nossa sociedade. Numa manada, a figura de autoridade, que são as éguas, é segurança. Eu fico perto delas, porque perto delas eu sei que elas vão tomar a decisão certa para mim. Aí me perguntaram, e o garanhão? O papel do garanhão é um papel muito importante, né? Que é de proteger e procriar. E numa manada, às vezes tem 1 ou 2 garanhões que podem fazer isso. Quando a manada é muito grande, tem mais de um garanhão. Mas quando a manada é pequena, tem um único garanhão. E aí o posto do garanhão, eles vão duelar pela força. Mas aí também tem a ver com a perpetuidade da espécie. É o gen mais forte que tem que ser passado adiante. Por isso que eles fazem o embate de força. Mas quem perde não é expulso. E o garanhão só vai poder cobrir uma égua se ela quiser, né? Não tem ele querer. Né? Não é querer. Ela pode realmente fazer se ela não quiser. Ela é só se ela quiser. Não tem estupro, né? Na natureza, só na espécie humana. Porque, de novo, a gente também se desconectou da nossa essência. Nós somos um ser sexual. É da nossa natureza ser sexual, né? Mas, ao longo da história, a gente reprimiu isso, olhou com um olhar feio, como se fosse uma coisa horrível. Imagina, o sexo garante a vida, né? Então, é uma coisa linda. Não é para ser vista como uma coisa suja, né? Então, toda a nossa história mostra o quanto a gente foi agredindo a nossa essência primitiva e aí a gente enlouqueceu. Como a gente não está conectado com isso, a gente enlouquece a mente. E a mente mente. O bicho não mente, mas a sua mente mente. E a mente está a serviço da proteção do bicho. Então, a partir do momento que o bicho está traumatizado, a mente já vê outras saídas para dar conta daquele trauma e ela vai mentindo. Né? E aí fica uma coisa super sofisticada para entender, porque a gente sempre vai tentar entender o trauma pela mente, mas a mente mente. A gente não vai tentar entender o trauma pelo bicho. E quando a gente põe o ser humano na frente do cavalo, ele está vendo o trauma no bicho, não na mente. Aí ele mostra o seu trauma no bicho. Nossa, deve ser impactante. Mas com uma gentileza, com uma docilidade, sabe? Eu falo com a classe que o cavalo tem. O cavalo tem uma classe, tem uma meiguice, uma humildade. Então, eles fazem isso com muita gentileza, assim, sabe? É um ser que, eu falo assim, é um ser que é mais evoluído que daqui a mais tempo. Então, ponto. Ele entende mais do que é a parada planeta Terra do que nós sapiens. A gente está meio atrapalhado, né? E quando a gente vai traduzindo isso, assim, tem vários cases legais. Assim, uma vez eu estava dando um treinamento e uma participante, era um grupo de uma multinacional grande, uma participante falou assim, Flávia, mas o cavalo não escolhe, né? A gente pode escolher. Eu falei, você escolheu ir para a escola pequenininha? Ficar longe da sua mãe? Ela fez, não. Eu falei, você não escolhe até hoje. Sim, exatamente. Ele até escolheu. Porque ele é mais forte do que eu. Ele pode não querer. Mas, eventualmente, ele pode não querer o uso da violência e eu acabo com a vida daquele cavalo. Né? Realmente. Eu posso traumatizar um cavalo e ele não vai ser um super atleta porque eu traumatizei. Agora, se eu souber domesticar aquele animal e tratá-lo com devido respeito, e com as necessidades, respeitando as necessidades fisiológicas, emocionais, biológicas dele, ele vai enfrentar qualquer obstáculo comigo. Ele vai dar o melhor que ele tem. Porque ele foi respeitado. E ele faz isso para pertencer. Porque ele faz parte da minha manada. Eu faço parte da manada dele. Então, ele fala, o que você precisa de mim? Legal. Mas ele vai fazer isso porque ele confia em mim, porque ele sabe que eu cuido dele. É uma relação de amor. É uma relação de amor. Claro. É uma relação de amor. É uma troca. É uma troca. Uma troca que vocês fazem. É possível fazer isso em família. Porque se os pais respeitam os filhos e criam com respeito, e criar respeito não é permissividade nem negligência, tá? Porque permissividade não é respeito, é preguiça. Negligência também é preguiça, né? Então, uma educação cuidadosa é uma educação de conexão, de presença, respeitando qual é a necessidade fisiológica e biológica daquela criança naquele estágio que ela está, dando a direção do que é bom para ela, do que é risco para ela, né? Ela vai fazer porque ela quer ser aceita, ela quer o pertencimento. Então, os cavalos fazem porque querem pertencimento. E as pessoas vão operando no pertencimento até o fim da vida. E a gente faz coisas malucas, Michele, por pertencimento. Malucas. Exatamente. Então,
tem muitos cases legais. Uma vez um senhor falou assim, um executivo, falava, mas o cavalo gosta de bridão na boca? Eu falei, olha, ele aprende a gostar, tem que ser confortável, porque se não for confortável, ele não vai fazer nada comigo, né? Ele aprende, ele vai se acostumando com isso. Eu falei, você gosta de usar esse cinto, esse sapato? Você se acostumou com a roupa. Né? Agora, para o cavalo, a gente sempre foca no conforto. A gente nem isso foca. Você vê as mulheres, né? Como a gente se põe em situação desconfortável para pertencer. Num ideal de estética, num ideal de marca, né? Daquela tribo. Para eu pertencer àquela tribo, eu faço plástica, eu me corto, eu me tinjo, né? Eu falei, eu não vou... Imagina eu tingir o cabelo de um cavalo para ir para a prova. Faz algum sentido? Ele vai performar melhor na jornada da vida, os obstáculos que a vida apresenta, que eu pintei. Eu falei, então a gente faz coisas mais agressivas. Aí as pessoas vão... Aí a gente vai tendo consciência, mas é sempre pelo cavalo, entendeu? Exatamente. Nossa, mas é muito legal. Realmente, assim, é inspirador ver você falando, motivador também. E também vai trazendo uma reflexão, sabe? Eu escutando você, nossa, e vai indo lá atrás também, pensando e lembrando. E faz muito sentido o que você está falando, essa relação com o cavalo. A gente está indo para o final já do programa. E eu gostaria que a gente finalizasse, que você dissesse para a gente, assim, uma mensagem final, né, relacionada principalmente com esse, focando, trazendo aqui para as mulheres, no caso, né? Como você falou, em pertencer, na questão da fêmea na manada, o que isso impacta hoje na nossa sociedade, quando as mulheres principalmente vão fazer esse trabalho com você, aqui deixando uma mensagem, e o que você sugere para essas pessoas que precisam realmente se reconectar ao seu... animal Sim, dentro de você. Com a sua fêmea, Com a sua fêmea. A mensagem que eu deixo para as mulheres é assim, nós mulheres, nós temos uma liderança nata mesmo, né? E a gente tem que se apropriar dela. A gente tem condições de realmente ser líder da nossa vida, ser líder de corporações, de organizações, de empreender. Isso, o nosso bicho tem isso naturalmente. O que nos impede são os nossos traumas. Foi dizerem para a gente que a gente... não tinha isso, mas o bicho tem. Sim. Então, o que eu sugiro para as mulheres é resgatem o seu animal. Se conectem com ele, não aviltem mais o seu animal. Não deixem de respeitar os ciclos desse animal. Então, não façam o autoritarismo, por exemplo, porque quem lidera as manadas são as éguas mais velhas. Porque elas têm sabedoria, elas têm experiência. E elas têm vigor físico, porque elas sabem, para ser líderes, elas têm que estar fortes. Sim. Então, o que eu oriento é, não façam mais a autoviolência. Amem o seu bicho, do jeito que ele é. Único, singular. Você não tem que ter tal rosto, tal peito, tal bunda, tal visual estético. O seu bicho é perfeito, maravilhoso, potente, e o seu bicho nasceu para ser líder. A liderança, ela é feminina. A palavra liderança é feminina, porque a liderança é foco no bem comum. E a mulher tem um drive do cuidar. E ela não precisa ser mãe para cuidar, está no drive dela. Então, se ela for líder de uma organização, ela vai cuidar do todo. Né? E não precisa também ter uma jornada igual e estipulada socialmente por alguém. Você não precisa ter um homem para ser feliz, você não precisa ter filhos para ser feliz. Você precisa entender qual é a tua jornada singular aqui, como líder que é. Porque toda mulher é líder. Isso é fato, Michele. Já nasce líder. Já nasce líder. Porque, biologicamente, a gente opera para a preservação da nossa espécie. E quem preserva a espécie é a liderança. Então, a gente tem esse drive, né? Então, não se desconectar dele. E resgatá-lo. E muita amorosidade com o seu bicho. Chega de cumprir um padrão que não foi nem imposto por nós e nem dito por nós. Não existe um padrão. Existe a beleza singular de cada ser. Então, é esse recado que eu dei. Acolha o seu bicho, ame o seu bicho, assuma o seu papel de liderança que é dentro do seu ecossistema. Maravilhosa. Nossa, eu ficaria mais tranquilamente horas aqui falando com você. Eu também, porque eu adoro esse tema. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito gratificante, foi muito construtivo, reflexivo também. Gratidão e, com certeza, outros e outras que estão assistindo
vai impactar também outras vidas. Muito obrigada e já é parceira aqui no programa. Muito obrigada, Realmente, Michele. Parabéns pelo seu trabalho, é maravilhoso, viu? Obrigada, parabéns Michele. mesmo. Obrigada pelo convite e obrigado para quem está nos ouvindo. Um coloca abraço para todos, né? E antes, por favor, olha naquela câmera lá e diz pra gente, manda os teus contatos, como é que a gente consegue te encontrar você, por favor. Bom, no site, o site é www.forleaders.com.br e o Instagram é forleader_número 8. Então, ali vocês têm todos os meus contatos, tem e-mail, tem telefone, tá tudo lá. Obrigada, Flávia. E esses contatos também vão ficar no descritivo do canal, viu? Assistam todo esse episódio, curtam, ative o sininho lá também, viu, que tá no Instagram. E também o sininho que tá no YouTube para você receber essas e outros conteúdos que vão acontecendo. E, gente, esse conteúdo é maravilhoso, me emociona muito, realmente. Eu aguardo vocês aqui seguidamente no programa Falando de Ideias. Um beijo.